Bom dia, meus irmãos queridos, em Cristo Jesus, que a graça e a paz da parte do nosso Pai Celestial esteja com você, esteja com a sua família, em todos os momentos desse novo dia, que Deus, pela sua grande bondade, nos deu a oportunidade de alcançar. Pelas misericórdias de Deus, que se renova a cada manhã, é que Ele nos dá esse privilégio de podermos acordar pela manhã a convite do Espírito Santo. Tá? Hoje, quarta-feira, estamos na nossa sala da esperança, aqui estudamos a Palavra de Deus, através do nosso guia de estudo que é a nossa lição da Escola Sabatina. Né? Aliás, eu queria dizer para você a importância de estudarmos a lição da Escola Sabatina todos os dias, né, porque ela nos leva à Escritura Sagrada, à Bíblia Sagrada, né, para conhecermos mais, né, a fundo, né, a luz da Palavra de Deus, o que Deus quer passar para nós. Tá? O plano, né, da lição da Escola Sabatina nasceu no coração de Deus. Tá? Foi plano de Deus a lição da Escola Sabatina como guia ao estudo da Bíblia Sagrada. É da vontade de Deus. Então, meus queridos, que você seja muito abençoado, muito abençoada, né? Logo pela manhã, quando você acorda e você tira aí o seu tempinho aí de 20 minutos, 15 minutos, quem sabe, para estudar a lição da Escola Sabatina. Né? E é um assunto, né, que a gente passa aí um bom tempo, um período de 3 meses estudando aí, um assunto bíblico, né, repetindo muitas vezes, porque é por meio da repetição, né, que a gente aprende. Se é a vontade de Deus que nós venhamos a aprender. Deus, Ele quer que nós não sejamos, né, ignorantes com relação ao conhecimento do próprio Deus e da sua vontade para nós. A nossa lição de hoje é aperfeiçoado, né, por meio de sofrimento. Nós estamos nesta semana estudando aí a respeito de Jesus Cristo, da sua vida, da sua entrega por cada um de nós. Ao tomar a nossa natureza, se tornou um como nós. Né? Jesus sentia o nosso frio, Jesus sentiu o nosso calor, Jesus sentiu a nossa dor, Jesus sentiu, né, o nosso coração quebrantado, o nosso coração sofrido muitas vezes. Tudo isso Jesus passou e muito mais, né, para nos salvar. Aperfeiçoado por meio do sofrimento. Jesus precisava aperfeiçoar alguma coisa, ele era imperfeito. Ele precisava passar pelo nosso sofrimento para ele se aperfeiçoar. O texto também diz aqui, a base do nosso estudo, Hebreus 2, capítulo 2, verso 10 e verso 17 e 18, e também o capítulo 5, verso 8 e 9. Tá? E aqui conta que Jesus ele foi obediente, ou seja, ele aprendeu a obedecer. E são pontos importantes que nós precisamos compreender. Será que Jesus era imperfeito e ele precisava ser perfeito para nos salvar? Jesus era desobediente e ele teve que passar aí pelo crivo de sofrimento pelo qual nós passamos para ele aprender a ser obediente? Esses são pontos importantes, meus queridos, que à luz da Palavra de Deus, iluminados pelo Espírito Santo, nós precisamos compreender. Tá? Jesus tomou a nossa natureza com as nossas fraquezas e sofrimentos. Ele se aperfeiçoou para ser o nosso Salvador. Como é que nós vamos entender isso aqui à luz da Bíblia Sagrada? Esse é o ponto importante e que o Espírito de Deus possa nos iluminar para que nós possamos, meus irmãos, compreender. Tá? Primeiro ponto, Jesus tomou a nossa natureza, se tornou um como nós, carne e sangue. Tá?
a fim de que ele, deixando a sua divindade e tomando a nossa humanidade, Jesus pudesse sentir exatamente o que nós sentimos. Ok? Então aqui é um ponto bastante importante, né? Quer dizer, às vezes a gente imagina assim, por que que uma pessoa se tornou um morador de rua, né? E às vezes a gente pensa assim, nós temos uma casa, nós temos uma cama para dormirmos, nós temos uma mesa onde nós temos o nosso pão para comermos todos os dias. Graças a Deus, Deus não tem deixado faltar para nós, né? E muitas vezes se torna um pouco difícil nós sentirmos o que aquela pessoa que está na rua, né, uma pessoa invisível. Muitas vezes quando a gente para o carro no farol, são várias pessoas que se aproximam ali pedindo alguma coisa para tentar a sua sobrevivência daquele dia, tá? Pedindo algumas moedas. Tem alguns que pedem já não dinheiro, já pede logo alguma coisa para comer, se a gente tem ali, tá? E às vezes quando a gente, com o conforto que nós temos na nossa casa, né, pão com fartura, graças a Deus, Deus não tem deixado faltar nas nossas casas, tá? Uma cama quentinha para dormirmos, né, longe do frio, tá? Aonde você pode tomar um banho todos os dias, enfim, nós temos um conforto, né? E muitas vezes, meus queridos, é difícil, muito difícil entender o sofrimento daquela pessoa, né, que muitas vezes são invisíveis até, né, passa despercebido, que estão ali na rua, tá? E somente quando nós temos frio, quando nós temos calor, né, e principalmente aqui no Sudeste, né, Sul, Sudeste, no inverno é um frio danado, um frio terrível, é que a gente consegue imaginar um pouquinho daquele que está desprotegido, né, sem um cobertor, né, a exposição de tudo que vem, né, daquelas pessoas que estão ali na rua. Tá? Então, para nós compreendermos um pouquinho aqui realmente o que Jesus queria dizer quando ele se tornou carne e sangue, ou seja, Jesus tirou Jesus deixou a sua divindade e tomou a minha natureza, quer dizer, ele encarnou a sua divindade com a minha natureza, para Jesus sentir bem de perto. Ele queria isso, ele queria participar, ele queria sentir bem na sua pele mesmo que nós passamos, tá? Como seres humanos e ainda como escravos do pecado. Tá? Esse é um ponto importante. Então Jesus ele foi aperfeiçoado pelos sofrimentos para se tornar o capitão da nossa salvação. Teve que morrer na cruz como um sacrifício a fim de que o Pai pudesse ter os meios legais para nos salvar. E dessa maneira, meus queridos, Cristo Jesus não tinha de que ser acusado, né, por Satanás, pelos os anjos maléficos, né, e nem mesmo pelos mundos não caídos em todo o universo, de que seria fácil a divindade nos salvar, né, já que ele não poderia sentir a nossa dor. Então Satanás poderia acusar a Cristo e dizer assim, olha, aí é muito fácil, né? Quero ver tomar a natureza do ser humano, quero ver, né, colocar sobre os seus ombros o que ele passa. E Jesus ele fez tudo isso exatamente para desfazer, né, quem sabe aí as posteriores críticas de Satanás. Tá? E Jesus queria demonstrar claramente o seu amor na prática. Ele queria mostrar isso na prática para nós e para todo o universo, com o quanto ele os ama, tomando os nossos sofrimentos e as nossas dores. Tá? Outro ponto importante é que o Filho,
né, Cristo Jesus, Ele sendo Deus, o Criador de todo o universo, nós conhecemos isso e vemos isso, que Ele é o dono do universo, foi Ele que criou, pelo poder da sua palavra, todas as coisas. Então Jesus não tinha superior. Obedecer o quê? Obedecer a quem? Se Ele era Deus, o limite máximo. Tá? Então, quando Jesus ele toma a nossa natureza, ele se torna filho, tá? Aí Jesus ele se torna totalmente independente. Ele deixou de ser Deus na humanidade e se tornou como um dependente. Aí ele passou a ser dependente de Deus e ele agora é aquele que era o soberano, ele passou a obedecer. Tá? Jesus passou a ser obediente. Esse é o contexto aqui no qual Jesus ele aprendeu a obedecer. Né? E como Deus, o dono do universo, o criador de todas as coisas, Jesus não tinha substituto. Jesus não tinha alguém superior a ele. Jesus era Deus, o maior. Né? Jesus não tinha a quem submeter. Mas como carne e sangue, como humano, como filho, agora Jesus ele passou a total dependência de Deus, Pai. Ele tinha essa necessidade de obedecer, de ter princípios, de ter regras, tá? Para ser seguidas, para ser obediente e obedecer como nós, como seres humanos, nós temos regras, princípios, leis para seguirmos. Tá? Então, nesse contexto aqui, que Jesus, como filho, aprendeu a obediência por meio de sofrimentos. A obediência era necessária para duas coisas: tornar o seu sacrifício aceitável, né, e torná-lo nosso exemplo de obediência. Tá? Por isso Jesus ele passou a ter essa necessidade de obedecer, de ser obediente. Né? Primeiro para ser o nosso Salvador e para ser também o nosso exemplo como alguém que precisa de regras, de princípios, precisa de leis para nos reger. Tá? Os sofrimentos revelaram a Jesus como sumo sacerdote misericordioso e fiel. Tá? Jesus queria demonstrar a sua misericórdia, né, que Ele tem por cada um de nós na prática, né, como sumo sacerdote, tá? Como alguém que sente realmente o que nós passamos e Ele então ele faz, né, a nossa diante de Deus. Jesus ele faz a nossa intercessão, tá? Ele faz o seu papel como sumo sacerdote, como advogado, né, para nos defender, uma vez que Jesus ele sente exatamente o que nós sentimos. Ele passou por aquilo que nós passamos. Né? Então, o seu grande amor, a sua misericórdia, a sua divindade, Jesus demonstrou isso na prática, tornando humano, né, carnal, sanguíneo, como cada um de nós. Tá? Jesus demonstrou isso na cruz, né? Ali sendo pregado naquela cruz, né? Levando exatamente sobre si os nossos pecados, as nossas dores, os nossos sofrimentos. Então, meus queridos, aqui, à luz da palavra de Deus, né? A clara explicação do aperfeiçoamento de Cristo Jesus por meio do sofrimento. Tá? Jesus, na humanidade, ele passou a ter uma total dependência, como todos nós temos, necessidade, né, de ser obediente, aprender a obediência, como todos nós precisamos aprender para nos dar exemplo na prática. Que Deus realmente te abençoe, que você possa usufruir de um dia muito abençoado por Deus, tá? E que realmente neste dia o Espírito de Cristo possa te iluminar mais e mais para que você possa compreender mais e mais a vontade de Deus e sentir o amor de Cristo Jesus por você no seu coração. Fique com Deus. Vamos orar? Ó Deus amado, querido, nosso bom Pai, muito obrigado, Senhor,
porque o Senhor Jesus, nosso querido irmão, veio a esta terra, se tornou um como nós, né? Demonstrou a sua grande misericórdia, o seu grande amor, é o nosso intercessor por cada um de nós, isso na prática tomando as nossas dores, os nossos sofrimentos. Fique conosco nesse dia, nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.